Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. De quem escreveu, só para passar para a igreja, de todos que escreveram os evangelhos, Lucas foi o único que não foi discípulo. Lucas, um médico da época, e escreveu os evangelhos de Jesus sobre a missão de Jesus nessa terra. Vamos ler com a ajuda e a guia do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Título da palavra: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estarem 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descidos deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Querida igreja, amada de Cristo, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e será agora revelada a esta igreja que está a postos pronto para ouvir a palavra que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. O que nós pedimos agora, sendo grato primeiramente por este momento único, em que o Pai falará conosco através da tua santa e poderosa palavra, pedimos a Deus, ao nosso Senhor Jesus, que possa, através do Espírito Santo, acertar o alvo que é a nossa mente, alvo, coração e alma. É o que pedimos, em nome de Jesus, o justo, que vive e reina para sempre. Amém. Essa história, igreja, se dá no ministério maravilhoso de Jesus, um ministério de grande sucesso. Esteve entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo que Jesus Cristo fez enquanto estava nessa terra, alcançou nós nos dias de hoje. Esse assunto, essa história se trata de uma época, no comecinho do ministério de Jesus, e daqui começa a sair frutos, tanto espiritual quanto material. Aqui começa a ser formado os discípulos. Aqui começa Jesus discipular e escolher entre esses tais quem estaria com ele. Aqui vai aparecer um homem, se dá o nome de um homem muito conhecido no ministério de Jesus, Simão Pedro. Igreja de Cristo, esse mesmo Pedro que Jesus fizera sobre ele
uma profecia: sobre ti edificarei a minha igreja. As primeiras palavras para o ministério, o trabalho que Pedro fica encarregado, saiu desse movimento. Como assim, irmão André? Se você pode acompanhar no finalzinho dessa leitura, que diz assim, ó: e vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E disse assim, ó: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Ali estava a profecia do Messias, ali estava a escolha do Filho de Deus, ali estava sendo preparado não só a pesca maravilhosa, mas ali Pedro já estava fisgado. Junto dele tinha mais outros homens, como Tiago, filho de Zebedeu, João, enfim, e outros companheiros. Igreja de Cristo, nós sabemos que esse mesmo Jesus, o nosso Jesus, o nosso Senhor, quando esteve nessa terra, esteve sempre rodeado de multidões. Quando passou por esta terra, deixou aqui um perfume suave do Pai. Quando esteve nessa terra, Ele anunciou a nós o amor, a graça, anunciou o reino de Deus e toda a tua glória. E alcançou os que estavam ali, mas diante desse assunto nós vemos um grande milagre. Além de aqui estar formando o ministério de Jesus, também acontece um grande milagre. Nós vemos que Pedro era um pescador, Pedro era um homem dotado no trabalho, um homem que trabalhava com pesca, que sobrevivia da pesca, mas vinha de um momento difícil do trabalho, de maneira tal que eles tinham recolhido as redes e lavavam quando Jesus pôde perceber. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Então dá-se a entender que Jesus agora está pregando para a multidão, como nessa posição. Mas quando ele olha para trás, vê que tem 2 barcos parados e que já lavavam as redes. Então eu posso entender que Jesus se vira e continua pregando à multidão, mas aquilo incomoda. E de novo Pedro, João, Tiago estava lá lavando as redes, e quando ele retorna para lá, pergunta, e viu estar entre os barcos junto à praia do lago os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra. Em outro, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer para ele: olha, afasta um pouco da multidão, porque estou muito próximo, porque a multidão apertava. Então ele vai pregar agora um pouco distante da praia. Por isso ele entra dentro do barco. Ele entra dentro do barco, mas se incomoda, porque Pedro estava ali, sem ter pego nada, e ele se afastando, ele continuava ensinando a multidão. E quando ele acaba de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede. Talvez Jesus possa ter feito isso, igreja, pela atitude de Simão de abrir o coração e dar atenção ao mestre. Ele poderia, eu imagino, ter falado para o mestre, poderia ter falado: fique aí, eu estou indo para casa, eu trabalhei a noite toda e não pesquei nada. Não, esteve pronto. Deus faz trabalhos na nossa vida, Ele movimenta a nossa história quando nós estamos com o coração pronto. É no momento dEle, na hora dEle, é no momento certo e na hora certa. Pedro jamais imaginou que naquele momento tinha 2 bênçãos para a sua vida, 2 preparações de Jesus para a vida dele.
A primeira é lançar a rede ao mar e carregá-la com peixes que o seu barco não conseguisse carregar e viesse a pique e tivesse que chamar o outro. E a segunda, que a partir dali ele tinha um compromisso com o Senhor Jesus de anunciar e edificar uma igreja sobre ele. Oh glória, igreja de Cristo. Talvez você chegou nesse culto aqui esperando e olhando os movimentos aqui, vendo quem está pregando, vendo aqui um móvel bonito de madeira, um acontecimento de umas palavras bonitas aqui em cima, e esse acontecimento aqui de um culto pode ter chamado a tua atenção. Não, o que chamou a tua atenção é a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque a tua alma precisa de um alívio, a tua alma precisa de uma palavra, a tua alma precisa de um aconchego, a tua alma precisa de um alívio, a tua alma precisa ter paz, a tua alma precisa de um abraço. Pedro estava ali, porque não tinha pego nada, estava lavando as redes, e já estava de certo indo para casa, mas Deus tinha um compromisso para ele. Jesus Cristo estava lá. Você crê que Jesus Cristo está aí? Glória! Você crê que Jesus Cristo pode te abençoar? Você crê que Jesus está do teu lado? Você crê que Jesus pode mudar a tua história? Você crê que Jesus pode transformar a tua vida? Você crê, igreja, que Jesus pode apagar essas marcas do teu passado? Você crê que Jesus Cristo pode abençoar a tua vida e o próprio Deus pode fazer com que multiplique aquilo que é pouco na tua vida hoje? Você crê que Deus pode mudar a tua história? Você crê que a tua semente brotará, gerará frutos sobre a tua vida? Você crê que Deus pode transformar a tua história e essa rede que você lançou aí nesse mar da tua vida pode sair cheia e colher resultados para a tua vida? Então diga: eu creio. Sabe por quê? Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Deus tem tudo, quem tem o Pai tem tudo, quem tem o Filho tem tudo, quem tem o Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem tudo sobre a vida. Igreja, pode lançar a sua rede, pode dar os teus passos à frente, pode operar com a tua mão, Deus abençoará a tua vida, pode lançar a tua rede. Talvez você possa estar aqui pensando: pai, eu não mereço tanto, mas eu estou lutando, eu estou batalhando. Talvez Pedro devia ter pensado assim: quem sou eu? Mais para frente vocês vão ver isso, mas depois que tem um acontecimento. Não, igreja, não deixe para reconhecer Deus quando Ele fizer na tua vida, não deixe para reconhecer Jesus quando Ele fizer algo sobre a tua história, não deixe para reconhecer a grandeza de Deus quando Ele mudar a tua vida, o teu comportamento, a tua casa. Não deixe para reconhecer esse Jesus quando você sentir o abraço da palavra. Não, reconheça Ele todo instante. Igreja, quando nós entendemos Jesus Cristo e sabemos do Evangelho, nós reconhecemos a capacidade desse Deus que nós servimos, nós reconhecemos a capacidade desse Jesus que nós aceitamos, igreja. Ou nós andamos dentro desse barco com Ele, ou pulamos fora e deixamos a nossa vida afundar, ou pulamos fora e deixamos a nossa vida naufragar. Não, então prefira estar com Jesus dentro do teu barco, prefira continuar com Jesus dentro do teu coração, aí dentro da tua casa. Convida Ele para fazer parte da tua noite de hoje, convida Ele para fazer parte do teu dia de amanhã, convida Ele para fazer parte da tua história, convida Ele para fazer parte desse mês que acabou de começar, convida Ele para fazer parte do resto do ano que está na metade. Você está aí lutando. Será que não está faltando Jesus da tua vida, igreja? Será que não está faltando Jesus da tua história, igreja? Oh, aleluia! Pedro não imaginava que ele encontraria Jesus ali. Estava pescando, estava trabalhando. Pedro não imaginava que ele teria um encontro ali, juntamente com Tiago e João. Ele só foi fazer o trabalho, mas o coração preparado e marcado para receber algo de Deus se encontra no momento certo. E esse livro conta a história de Pedro no Evangelho, quase com o Evangelho Novo todo, Testamento Novo todo. É assim.
Quando Deus tem algo predestinado para a nossa vida, o sofrimento não muda, a tristeza não muda, a perseguição não muda, a inveja não muda, oh glória, a angústia não muda, a fofoca não muda, a mentira não muda, os ciúmes não muda, oh glória, o dedo do acusador não muda. Quando Deus tem algo predestinado sobre a minha vida e atura o diabo, não muda, oh glória. O que Deus predestinou e preparou para a minha vida e a tua, acontece no momento certo, na hora certa, no local correto. Você não está fora, não, você não está faltando oportunidade, não, você não está vivendo um momento só, não, é tudo preparação de Deus para a nossa vida, é tudo preparação de Deus para a nossa história, é tudo preparação de Deus para o nosso momento. Igreja, tome posse desta palavra. Como Pedro estava no lugar certo, você está no momento certo de o próprio Jesus mudar a tua vida, abençoar a tua rede, abençoar a tua casa. Terá paz, terá benção, terá amor, terá afeto, terá sabedoria. Falta entendimento, ele está caindo aí agora, oh aleluia. Te falta oportunidade, ela surgirá, porque o próprio Jesus preparará caminhos para a tua vida, oh aleluia. Ele vai acontecer, viu Pedro? Tem uma história sobre a tua vida, oh aleluia. Você não vai guardar essa rede, você não vai rasgar os projetos, você não vai virar a página do livro, a história continua, Pedro. Deus vai te abençoar. O Jesus de Nazaré está aí dentro do teu barco, o teu barco não vai afundar. Você não está apostando errado, não, você não está lutando à toa, você não está batalhando à toa, você não está lançando a tua rede à toa, você não está plantando para nada, você não está trabalhando para não ter nada, não. A mão de Deus te abençoará, e eu tomo posse dessa palavra. A mão de Deus mudará a tua vida. O Senhor Jesus está contigo e o teu barco não afundará, oh aleluia. A conversão de Pedro acontece aqui, uma conversão linda. Ela acontece através de uma grande obra, da pesca maravilhosa. Talvez a nossa conversão aconteceu a muitos em momentos difíceis. A nossa conversão às vezes acontece porque queremos às vezes agradar alguém, ir até uma igreja e participar. E aconteceu a conversão. Mas os anos vão passando e nós vamos sendo polidos e entramos numa moenda e vamos ali, aos pouquinhos, preparando o nosso caráter como cristão. Você crê que Deus está te espremendo para sair o sumo de algo que ainda não foi liberto da tua vida, a materialidade? Porque desse sofrimento, dessas angústias, destas lutas e batalhas que você enfrenta, Deus está tirando o sumo disso, a espiritualidade, te preparando como um vaso ordenado, não o de honra, porque nós não precisamos disso, mas ordenados como servo e serva de Deus, preparados para uma guerra espiritual, em um mundo em que nós vivemos espiritual, para quebrar a flecha do arco e tudo que tiver contra a tua vida, para quebrar todas as artimanhas do diabo contra a nossa vida. É essa moenda que está nos preparando. Então, queira viver nessa moenda, que é debaixo desse aperto, que Deus vem preparando a tua vida para o melhor ainda nesta terra, e no próximo vindouro, a coroa da vida eterna que está preparada para nós. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.